Você já tentou falar de Jesus para alguém e na hora H você travou? Sentiu que faltou a coragem, ou a sabedoria, ou até mesmo a vontade? Pode deixar. Eu vou te contar um segredo bíblico que pode mudar tudo isso na sua vida. A missão que Jesus nos deu não depende da nossa força, ela depende do poder que vem do alto. E nesse vídeo aqui, você vai descobrir como o Espírito Santo, ele capacita as pessoas comuns, como eu e você, para viverem a missão de uma forma completamente extraordinária. Então você precisa ficar comigo até o final desse vídeo, porque isso vai ser revolucionário na sua forma de viver a sua vida cristã. Olá, eu sou Renato Neves, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Bíblia Talk. E eu quero começar esse vídeo dizendo que eu percebi uma coisa que eu tenho certeza que talvez você tenha percebido também. A maior parte dos cristãos amam a Jesus, tem sinceridade na sua fé, mas tem dificuldade de viver a missão. E sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos tentando fazer missões pela força do nosso próprio braço, pelo nosso próprio esforço. Hoje nós vamos entender o segredo espiritual por trás da vida cheia de propósito. Qual que é o propósito? O poder do Espírito Santo para sermos testemunhas eficazes. E essa verdade de hoje, ela vai muito além do que você possa imaginar. Veja comigo uma coisa que está escrito aqui em Atos, no capítulo 1, no versículo 4. Jesus, ele não mandou os seus discípulos começarem a evangelizar imediatamente. Ele disse: não se ausentem de Jerusalém, mas esperem a promessa de quem? A promessa do Pai. Então quer dizer que Jesus falou para quê? Para que eles esperassem. Quer dizer que mesmo tendo vivido com Jesus durante 3 anos, mesmo vendo a ressurreição de Jesus, eles ainda não estavam prontos. Faltava uma coisa. E é exatamente isso. A obra, ela é divina. E então ela exige uma capacitação divina. Lucas 24, no versículo 49, diz que eles precisavam ser revestidos de poder do alto. Olha só que coisa maravilhosa. Então, sem o Espírito Santo, a missão ela vira apenas um esforço religioso da igreja. O pastor John MacArthur, ele disse algo que é muito interessante. Ele disse assim: tentar fazer a obra de Deus sem o poder de Deus é como você tentar acender uma lâmpada sem energia elétrica. Então isso significa que você pode até ter boa vontade, você pode ter uma boa intenção, mas com o Espírito Santo ela se torna uma explosão de frutos eternos. Então fazer missões sem o Espírito Santo é como se você tentasse empurrar um carro sem motor. E com o Espírito Santo é você dirigir um carro com o tanque cheio. A diferença ela é gigantesca. Mas deixa eu te mostrar um exemplo prático disso daqui que eu estou te falando hoje. Pedro, antes do dia do Pentecoste, ele era um homem medroso. Ele negou Jesus 3 vezes. Mas Pedro, quando ele recebe o Espírito Santo no dia do Pentecoste, ele prega com ousadia e 3.000 pessoas se convertem num só dia. Sabe qual que foi a diferença aqui? Foi Atos capítulo 2, no verso 4. E o que está escrito lá? Está escrito assim: todos foram cheios do Espírito Santo. John Piper, ele tem uma frase que explica muito bem isso. Ele diz assim: o Espírito Santo, ele não nos dá poder para sermos corajosos. Ele nos faz corajosos. E essa é a transformação real que acontece dentro dos nossos corações para fora. O Espírito Santo, ele age em 3 áreas fundamentais nas nossas vidas. Primeiro, ele nos dá uma coragem sobrenatural. Pedro, ele começou a falar com autoridade para aquelas pessoas que crucificaram Jesus. Nós não podemos parar de falar das coisas que vimos e das coisas que ouvimos. Ele nos dá discernimento espiritual. Pedro, ele sabia exatamente o que falar, na hora que falar e para quem falar da forma certa. E em terceiro lugar, ele nos dá autoridade para impactar corações. Então não era uma eloquência humana, era um poder de Deus para quebrar as resistências. E essa é a certeza que nós temos. O Espírito Santo, ele não foi dado apenas para os apóstolos, para a igreja primitiva. Em Atos capítulo 2, do versículo 38 e 39, Pedro, ele declara assim: esta promessa é para vós outros, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Você percebe o que está escrito aqui? Isso está disponível para mim, está disponível para cada membro de cada igreja que tem servido a Deus com fidelidade. Mas a pergunta é: como nós podemos ser usados pelo Espírito Santo? Primeiro, você precisa ter um arrependimento e uma fé genuína em Cristo. Sabe por quê? Porque sem Jesus não existe Espírito Santo. Em segundo lugar, uma vida de oração e de entrega total a Deus. O Espírito Santo, ele não vai encher vasos sujos. Ele não vai encher vasos que estão ocupados com outras coisas. Nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele não é um inquilino dentro do nosso coração. Ele é o proprietário. Você consegue entender isso?
E em terceiro lugar, nós precisamos ter um desejo sincero por viver a missão, porque Deus ele não vai dar poder para você, um poder espiritual, para que você fique aí na sua casa, no conforto do seu sofá. E olha só que bonito que Jesus disse aqui em Lucas capítulo 11, no versículo 13. Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. E esse texto nos mostra a urgência de nós orarmos pela ação do Espírito Santo, não apenas pela ação do Espírito Santo, mas para que o Espírito Santo venha agir através das nossas vidas. O pastor Spurgeon, ele disse uma frase muito interessante, ele disse assim: orem pelo Espírito Santo como se a sua vida dependesse disso, porque ela depende mesmo. Então, meu amigo e minha amiga, nós precisamos entender que a missão de Jesus, ela ainda está em andamento, ainda está acontecendo. O céu ainda está procurando testemunhas cheias do Espírito Santo na terra. E você pode ser um candidato a receber o Espírito Santo na sua vida. Jesus, ele morreu para nos dar a salvação. E ele também nos deu uma missão, ele nos fez um convite. Então, que você possa orar, que você possa buscar esse poder do alto, porque existe uma realidade profunda. O mesmo Espírito Santo que encheu Pedro, que encheu Paulo, que encheu a igreja primitiva, ele está disponível para você no dia de hoje. E o desejo do meu coração é que Deus encontre dentro de nós um espaço disponível para que ele possa nos usar de forma sobrenatural. E que essa palavra transforme a sua vida, assim como ela tem transformado a minha vida. E se esse vídeo falou com você no dia de hoje, eu gostaria que você deixasse um comentário aqui embaixo falando: olha, Deus falou comigo. Curte esse vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E se inscreva no nosso canal para mais estudos como esse, estudos bíblicos que transformam as nossas vidas. Que Deus em Cristo te abençoe. Nós nos vemos no próximo vídeo.